Bom, a pausa de verão da Fórmula 1 chegou em um momento extremamente interessante para a Ferrari. A Mercedes terminou essa primeira metade da temporada na liderança dos dois campeonatos, mas isso não significa que a disputa pelo título de 2026 esteja decidida. Muito pelo contrário. Se existe uma equipe que ainda pode transformar completamente a segunda parte do campeonato, essa equipe é a Ferrari. A escuderia italiana ocupa atualmente a segunda posição no Mundial de Construtores, com 2 vitórias e 307 pontos conquistados. E embora a diferença para a Mercedes seja um obstáculo importante, o desempenho apresentado pelo SF26 ao longo das últimas corridas mostra que existe uma base bastante sólida para buscar essa recuperação. E talvez o aspecto mais interessante dessa história não esteja simplesmente no número de pontos ou nas vitórias conquistadas, mas na maneira como a Ferrari vem desenvolvendo seu carro. Uma análise técnica publicada pelo especialista Paolo Filisetti, do Race News 365, chamou atenção para uma característica que pode se tornar decisiva na segunda metade do campeonato: a eficiência do processo de evolução do SF26. Em uma temporada marcada por mudanças significativas no regulamento técnico, desenvolver atualizações que funcionem exatamente como planejado é extremamente difícil. Não basta colocar uma nova asa dianteira, modificar o assoalho ou introduzir uma nova solução aerodinâmica. Antes de chegar ao circuito, cada componente passa por inúmeras etapas de desenvolvimento, simulações, testes e avaliações no túnel de vento. E existe sempre o risco de que uma peça que apresenta bons números no ambiente virtual não consiga reproduzir o mesmo ganho quando instalada no carro real. É justamente nesse ponto que a Ferrari parece ter conseguido uma vantagem importante. O SF26 vem apresentando uma capacidade de absorver novas peças sem perder o equilíbrio fundamental do projeto. Em outras palavras, a equipe conseguiu evoluir o carro sem transformar uma melhoria em um novo problema. Isso pode parecer algo simples, mas para qualquer equipe de Fórmula 1, é um dos maiores desafios durante uma temporada. Red Bull e McLaren, por exemplo, enfrentaram momentos em que determinados pacotes não produziram exatamente o comportamento esperado. Quando isso acontece, os engenheiros precisam voltar aos dados, descobrir onde a correlação falhou e entender por que o desempenho observado na pista não correspondeu ao resultado previsto pelos simuladores. Esse processo consome tempo, recursos e, principalmente, oportunidades de desenvolvimento. A Ferrari, até aqui, conseguiu evitar uma parte significativa desse problema. Os componentes desenvolvidos em Maranello e posteriormente levados para os circuitos vêm apresentando uma resposta bastante próxima daquela prevista durante o processo de engenharia. Isso significa que os dados do túnel de vento, dos simuladores e da pista estão contando uma história muito mais parecida entre si. E essa correlação é fundamental para uma equipe que pretende continuar adicionando desempenho ao longo de um campeonato tão longo. O SF26 foi concebido justamente com essa filosofia em mente. Em vez de criar um carro extremamente rápido apenas dentro de uma janela muito específica de funcionamento, os engenheiros buscaram desenvolver uma plataforma mais versátil, capaz de receber diferentes conceitos aerodinâmicos sem perder completamente suas características originais. Essa decisão pode explicar por que a Ferrari conseguiu introduzir pacotes relevantes durante a temporada sem comprometer a previsibilidade do carro. Atualizações introduzidas em circuitos como Miami e Barcelona aumentaram o potencial do SF26, mas o ponto mais importante foi a capacidade de manter uma base que os pilotos já conheciam e conseguiam explorar. Para um piloto, isso faz uma diferença enorme. Um carro pode até ser teoricamente mais rápido, mas se o comportamento mudar completamente de uma atualização para outra, o piloto perde confiança e os engenheiros passam a enfrentar dificuldades para identificar exatamente onde está o ganho. Quando existe consistência, o processo se torna muito mais eficiente. Os pilotos sabem o que esperar. Os engenheiros conseguem comparar os dados com maior precisão e a equipe pode continuar desenvolvendo sem precisar reconstruir o projeto a cada novo pacote. É por isso que a estratégia da Ferrari merece atenção. Enquanto algumas equipes podem dar grandes saltos de desempenho em determinadas corridas e depois perder rendimento em outras, a evolução italiana tem sido mais gradual. O SF26 não necessariamente aparece como o carro dominante em todos os circuitos, mas a equipe vem construindo uma trajetória de desenvolvimento mais previsível. E isso pode se tornar uma arma importante na segunda metade da temporada. Dirmão, a Ferrari também não parece disposta a simplesmente administrar a situação durante a pausa de verão.
Pelo contrário, informações vindas dos bastidores indicam que novos componentes continuam sendo preparados para as próximas etapas. A intenção é manter o fluxo de desenvolvimento até o final do campeonato, procurando reduzir progressivamente a diferença para a Mercedes e, ao mesmo tempo, impedir que Red Bull e McLaren recuperem terreno. Existe ainda uma questão estratégica que torna todo esse trabalho muito mais importante. O desenvolvimento realizado no SF26 não serve apenas para 2026. Grande parte do conhecimento adquirido durante a construção e evolução desse carro será aproveitada no projeto da próxima temporada. Isso significa que cada atualização testada agora também funciona como uma espécie de laboratório para o futuro. Cada dado coletado, cada erro identificado e cada solução que funciona pode ser incorporada ao próximo projeto. E esse talvez seja o verdadeiro objetivo da Ferrari neste momento. A equipe não quer apenas ganhar algumas corridas na segunda metade de 2026. O objetivo maior é construir uma estrutura técnica capaz de sustentar uma nova fase competitiva. A expectativa em torno da evolução da unidade de potência também aumenta esse interesse. Caso o motor atualizado previsto para estrear em Monza entregue o desempenho esperado, a Ferrari poderá combinar uma unidade de potência mais competitiva com um chassi que já demonstrou uma capacidade muito boa de receber novas soluções. Se essa combinação funcionar, o equilíbrio da disputa poderá mudar rapidamente. É claro que não existe garantia de que a Ferrari conseguirá alcançar a Mercedes. A vantagem construída pela equipe alemã durante a primeira metade do campeonato continua sendo um fator importante, e transformar velocidade em pontos exige consistência, confiabilidade e execução perfeita nos fins de semana. Uma vitória isolada não será suficiente. A Ferrari precisa transformar sua evolução técnica em uma sequência de resultados fortes. Precisa aproveitar oportunidades, reduzir erros e, principalmente, manter o ritmo de desenvolvimento enquanto seus rivais também trabalham em suas próprias atualizações. É exatamente isso que torna a segunda metade de 2026 tão interessante. A Mercedes chega à pausa de verão na liderança e com motivos para estar confiante, mas a Ferrari chega com uma plataforma que parece estar evoluindo de maneira muito consistente. Red Bull e McLaren continuam sendo ameaças reais, e qualquer pequena mudança de desempenho pode alterar completamente a ordem do grid. Portanto, não seria correto dizer neste momento que a Ferrari é favorita ao título. Mas também seria um erro enorme descartá-la. Se o SF26 continuar recebendo atualizações que funcionam, se a nova especificação do motor entregar o ganho esperado e se Charles Leclerc e Lewis Hamilton conseguirem transformar essa evolução em resultados, a diferença para a Mercedes poderá começar a diminuir rapidamente. E existe algo ainda maior acontecendo por trás dessa disputa. Isaac Nonte e a Lewis. A Ferrari parece estar usando 2026 não apenas como uma temporada para lutar pelo campeonato, mas como uma oportunidade para reconstruir sua base técnica. O sucesso dessa estratégia talvez não seja medido apenas pelo resultado final deste campeonato, mas pela capacidade de chegar a 2027 com um carro ainda mais completo e uma estrutura de desenvolvimento muito mais eficiente. Por isso, vale acompanhar atentamente cada atualização que a Ferrari levar para as próximas corridas. O campeonato ainda está aberto, e a pausa de verão pode representar apenas o intervalo antes de uma segunda metade completamente diferente. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Ferrari ainda consegue alcançar a Mercedes e entrar de verdade na briga pelo título de 2026? Ou acha que a vantagem construída pela equipe alemã será grande demais para ser recuperada? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa disputa ainda está longe de terminar.